Essa mensagem da cruz está se referindo ao centro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que desprezado, essa mensagem desprezada por muitos em nossos dias, por que não dizer lideranças religiosas, ministros da palavra, que trabalham para o reino de Deus, no entanto desprezam o centro, isto é, a chave, que desvenda todo o segredo do Evangelho de nosso Senhor Jesus, é a mensagem da cruz. E é nessa mensagem que eu quero me deter um pouquinho com os amigos e amigas, porque notamos que aqui no Brasil, anualmente tem, no início do mês de novembro, chamados Dias dos Finados. Então, início de novembro, o pessoal se direciona aos cemitérios, aos lugares onde estão a sepultura dos seus entes queridos, para ali fazer as suas homenagens. Alguns fazem suas preces próximo às sepulturas, outros vão apenas para memorizar, relembrar fatos históricos, enfim, tantas coisas no histórico daquela pessoa que partiu, e fica até revivendo momentos, aquele ente querido que lhe foi muito valioso, foi muito importante para a sua vida. Então ele, na maioria dos casos, as pessoas levam flores, fazem a higiene, a limpeza do local. Às vezes tem algumas coisinhas ali, tem que dar uma melhorada, então eles fazem uma limpeza, uma higienizada ali, deixam flores, fica bonito, É muito bonito lembrar das pessoas que já partiram, ainda que o mais importante, e antes de tudo, é valioso, é precioso nós lembrarmos, darmos atenção, valor, carinho, atenção, afeto, as pessoas enquanto estão em vida. É muito mais valioso, aí está o verdadeiro valor, a atenção, o afeto, o calor humano que temos que prestar, transmitir para a pessoa, seja no abraço, seja no carinho, seja no reconhecimento em palavras pelas coisas boas que a pessoa fez. É muito valioso, é precioso, é isto em vida. A pessoa partiu, então torna-se, digamos, num certo sentido, sem valor aquilo que se faz por ela, porque ela já não está mais vendo, ela já não está recebendo aquilo que poderia ter feito, claro, em vida. Em vida a pessoa recebe, ela sente, ela vê, ela ouve aquilo que você está do lado dela, falando, gesticulando, mostrando coisas, valorizando, dando atenção, dando um presentinho. Muitas vezes nem é um presente, mas é um carinho, uma palavra que reconhece, que valoriza o que a pessoa é, o que ela significa, o que ela faz, o efeito que ela surte, a presença dela do teu lado, o valor que tem. Isso é precioso demais, amigo, amiga. Trata bem a pessoa em vida. Faz o que tens de fazer, o que alcança a tua mão para fazer.
Faze-o com dedicação. Dedica teu afeto, teu carinho para a tua companhia, teu companheiro, tua companheira, para teus filhos ou teus pais, se ainda os têm vivos. Agora, há poucos dias aqui, para alguns que ainda não sabem, óbvio que os mais próximos, né? A maioria, parentes, amigos, conhecidos, vizinhos sabem, muitos de longe não sabem ainda que minha querida esposa, muito digna esposa, ela partiu desta vida, agora já está passando de 3 meses. No dia 14 de julho aconteceu. E então, como estamos hoje em outubro, já está passando de 3 meses. Agora dia 14 completou, né? Então os 90 dias. Mas o sentimento é o mesmo. A companhia, o carinho dela, toda esses 37 anos e pouco que passou, então marca profundamente. A dedicação dela em todas as áreas da vida que vocês imaginam, para o bem, a conduta, a moral, a ética e, por que não dizer, na fé, independente da crença religiosa. E ela, na sua fé cristã, deixou um bom testemunho, um bom exemplo a ser seguido, a ser olhado com bons olhos, a considerar-se embasado na Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo e as cartas apostólicas, né, que nos ensinam, que nos doutrinam acerca da fé. Como diz o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 10, ficou para nós escrito que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Enquanto que aos Efésios capítulo 2, o mesmo apóstolo escreve na carta que pela graça sois salvos, pela graça de Deus manifestada, né? O amor de Deus, a graça imerecida pelo ser humano, foi manifestada em Jesus Cristo e na obra redentora do Calvário. Então ele diz aos Efésios 2, 8 em diante, que pela graça sois salvos. Isto é por meio da fé. Isso não vem das obras. Não, para que ninguém se glorie, não vem das obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, na sua obra redentora. Então, tudo é pela graça de Deus. E esse testemunho que estou dando agora, relembrando tudo acontecido e hoje, né, dizendo tudo passado, já não é mais realidade agora, mas em nossa mente, em nosso coração, fica bem guardado, bem gravado. Então, toda essa história, né, essa vida juntos. E minha esposa deixou, sobretudo, o mais precioso, eu digo, um legado que vale muito mais do que muitas riquezas. Isto é, olhando para o histórico da vida dela, da conduta, do exemplo, dedicação, tudo que ela deixou, seu legado, exemplo da sua fé, dedicação para o reino de Deus em Cristo Jesus. Aí eu fiquei pensando, olhando as fotografias aqui, relembrando. Então são momentos difíceis. E eu fiquei pensando, temos que enfrentar tudo isso. Em nossa peregrinação terrena, temos tantas coisas para enfrentar. E temos que saber enfrentar. Nós temos que nos munir das ferramentas, nos apropriar, nos apossar das armas necessárias para vencermos estes obstáculos, momentos difíceis de nossa vida, que para mim está sendo, e eu posso dizer abertamente, diante de todos, e amigos, amigas que vão assistir esse vídeo, que num desses dias, claro que todos os dias são difíceis, depois que tudo isso aconteceu, mas num desses momentos, olhando uma das fotografias da minha saudosa, falecida esposa, eu olhando, refletindo, então eu fiquei a pensar, puxa, como diz o gaúcho, né? Puxa vida, né? O gaúcho fala assim, mas eu fiquei pensando, tudo que eu pude fazer no sofrimento dela, ela sofreu muito, a sua saúde ficou muito debilitada, mas eu não me queixei. Eu estava relembrando, e até no sentido gratidão, né? Dando graças ao meu bom Deus, que eu não me queixei, não reclamei, porque era o meu papel, é o meu dever, era de, né, para com ela, fazer o melhor possível.
E como estava dizendo, relembrando do caso, do acontecido, né, da vida da saudosa, querida esposa, passando de 3 meses agora, e olhando a sua fotografia, relembrando, puxa, mas passar por esses momentos tão difíceis, alguém que conviveu tanto tempo junto, dependeu em grande parte da gente também, como a gente dependeu dela, e agora simplesmente, parece, né, simplesmente separando, deu-se um fim em tudo. Aí eu fiquei abatido, sofri, posso dizer que sofro, né, diariamente, mas eu fiquei angustiado em pensar, admitindo essa realidade, fiquei abatido, fiquei pensativo e parecia muito difícil aquele momento, como de fato é um momento difícil. Aí, o que aconteceu? Pensei nela, que partiu há poucos dias, meus pais também, já há um pouco mais de tempo, a nossa família, meus familiares, meus pais e meus irmãos, nós somávamos, então, éramos ao todo 7, nossa família. Meus pais e 5 irmãos, 3 irmãs e 2 irmãos. Hoje, estamos só de 3 em vida sobre a terra, que sou eu, a minha mana mais idosa e o meu mano menos idoso, né? Idosos todos nós somos, né? Uns mais idade, outros menos idade. Mas o mais novo e a mais idosa, né? Mas eu sou do meio, então estamos de 3 quando nós éramos em 7. Eu fiquei pensando em tantos, né? Que partiram, além de meus pais, meus manos, tantos familiares, parentes, amigos, vizinhos, queridos, que partiram, nos deixando uma lacuna, fica um espaço que não se preenche. Cada pessoa é única. Parece incrível dizer que no mundo, nesse universo, nesse mundão velho, como diz o gaúcho, sem porteira, neste mundão tão vasto, tantas milhares de pessoas, bem semelhantes, mas iguais, idênticas, iguais, perfeitamente iguais em todos os sentidos, não existe nenhum, nem os gêmeos não são perfeitamente iguais. Notem bem a perfeição da criação do soberano Deus, como dizia o salmista Davi, no Salmo 139, que Deus, nosso Senhor, Criador de todas as coisas, doador da vida, que nos dá o fôlego, nos dá existência e movimentos. O salmista dizia lá no Salmo 139 que Deus já o contemplava, lá na sua formação, no ventre da sua mãe, o Senhor já o contemplava. Quando os seus ossos, os seus nervos, músculos, enfim, os tecidos entreteciam, quer dizer, iam se formando, ali estava formando um novo ser, né? E quando muitos hoje facilmente defendem a tese, né, de que facilmente por motivos até muitas vezes não muito importantes, né? É permitido, vai abortar, esquece que ali é uma vida, é um ser que está se formando, a imagem do Criador, como todos nós, né? O Senhor nos fez. Então, o Senhor contempla as nossas vidas desde lá do ventre da nossa mãe. E agora eu estava pensando, meus familiares queridos, amigos que partiram, minha esposa. Aí fiquei triste, abatido, estou só. Nunca estou só, né? Fisicamente, mas o Senhor nosso Deus, em espírito e em verdade, prometeu estar conosco. E Ele está todos os dias conosco. Quando nós o buscamos, Ele está sempre pronto a estender a sua bondosa mão amiga e poderosa de amor e misericórdia e nos amparar. E é o que eu tenho feito. Num desses momentos difíceis que eu estava me referindo, o que eu fiz? Comecei a lembrar da própria Bíblia, da palavra de Deus. Daí então, pela graça de Deus, que eu pude lembrar, já digo que fui lembrado da própria palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, que está em João capítulo 5, verso 28 e 29.
Ali diz que nos sepulcros eles ouvirão a voz de Deus, a voz do Senhor, e levantarão, eles vão ressurgir. Só que alguns que fizeram o bem vão ressurgir para a vida. E muitos que só praticaram o mal e permaneceram no engano, no mal, no pecado, ali nos instrui a palavra que muitos que praticaram o mal ressurgirão para a vergonha, para o desprezo, condenação eterna. Aí alguém pode dizer, mas então não teremos oportunidade depois que partirmos desta vida? Eu acredito, pela Bíblia, né, que dependendo do conhecimento que a pessoa teve da palavra de Deus, da verdade, do Evangelho de Cristo, como diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus fala, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu estou lendo agora o texto, João 5, 28 e 29, que lá no sepulcro eles ouvirão a voz do soberano Pai das luzes, dono da vida, e ressurgirão, uns por praticarem o mal para vergonha e condenação, outros que praticaram o bem para a vida eterna, em Cristo Jesus. Mas agora alguém pode perguntar então, mas, irmão Jaime, como será então que se a pessoa andava, era dedicado, né, a um credo, a uma religião, enfim, cada um tem o seu conhecimento e a sua consciência, e Deus é que julga. Eu não posso decretar juízo algum. O veredito, quem dá é o soberano Deus e Salvador em Cristo Jesus. Mas estou dizendo que pela palavra, a pessoa pode ter praticado muitos males e pecado na sua ignorância, mas todos, uma coisa eu digo e afirmo pela palavra de Deus e em verdade com experiência na minha vida, tenho convicção segura do que estou falando. Deus, nosso Pai, sublime Criador, soberano, dono da vida, o Pai das luzes, Ele ama a todos de igual modo. Ele ama a todos sem acepção. E demonstrou isso através de Jesus Cristo, enviando a esta terra, tomando a forma humana, nascendo da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, tendo uma vida exemplar, uma boa educação, ainda que com muitas dificuldades, trabalhos, muitas fragilidades na sua vida humana. Ele teve muitas tentações, né? Mateus capítulo 4, foi tentado no deserto. Aos Hebreus não está escrito que ele em tudo foi tentado, porém a grande diferença é que sem pecado. Então ele pode socorrer aos que são tentados. E é isso que eu me referia no início deste raciocínio, que Deus ama a todos de igual modo. Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você, amigo, amiga, sentir de apoiar esse trabalho, de ver outras vidas sendo abençoadas pela palavra viva de Deus, sendo tocados pelo Espírito Santo, avivados na sua fé, dá o teu like, para que assim haja mais divulgação, compartilha com amigos, comenta aí abaixo a tua dúvida, abaixo do vídeo, faz tua pergunta, e eu te digo, em nome do Senhor Jesus, Deus ama a todos de igual modo, sem acepção de pessoas. Há aqueles que criticam, que gostam de achar um errinho, uma falha na letra da Escritura, pode achar erros, como eu posso dizer uma frase, né, muito bonita que eu li. Lendo a Bíblia, encontrei erros, todos eles em mim. A palavra de Deus foi escrita por várias pessoas, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Se você ler ela não como um jornal, uma revista comum escrita com objetivos diversos, mas ler ela como realmente ela é palavra viva de Deus, ela vai edificar tua fé, ela vai te esclarecer, te iluminar, te dar discernimento e te dar fé para receber o Senhor Jesus na tua vida por Salvador. Não como uma religião, como uma crença entre muitas, com todo respeito, mas como um novo e vivo caminho. Então, demonstrando que Deus, realmente o nosso Pai, ama a todos sem exceção, manifestou o seu amor glorioso através da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, quando ele, então, lá no madeiro pendurado, ele demonstra o grande amor, tanto àqueles do Oriente, do Ocidente, né, do Norte, do Sul, enfim, em demonstração do amor,
o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, foi que ele, quando começou o seu ministério na sua pregação aqui na terra, está em Mateus capítulo 4, verso 17, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino dos céus está entre vós. Então, a demonstração do amor de Deus é singular, é indescritível com palavras. Palavras são poucas para descrever o sublime amor de Deus. Quando hoje alguém ousa dizer cegamente, sem conhecimento da palavra, sem temor, alguém ousa dizer que Deus não ama fulano, Deus não ama, Deus ama a todos. Tanto é que Jesus Cristo deu a sua vida santa por todos nós pecadores. Todos nós. É a oportunidade, é a porta, como aquela porta do tabernáculo, escancarada. Assim Jesus Cristo diz lá em João capítulo 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará alimento. E o alimento que nós achamos em Cristo é o poder da palavra viva de Deus, que nos transmite a graça de crermos em Jesus Cristo, na obra redentora no Calvário, na sua ressurreição e na sua intercessão por nós diante do Pai, hoje e sempre. Então, nós crendo assim, qual o alimento que nós recebemos? Pela palavra de Deus, viva e eficaz, opera em nossas vidas, nós cremos, ouvimos o Espírito Santo através da palavra de Deus, recebemos ao Senhor Jesus por nosso Salvador, e crendo nele, em sua obra redentora, nós recebemos perdão dos pecados, recebemos paz e alegria, esperança maravilhosa de uma eternidade feliz com Cristo na glória eterna. Então, Deus a todos ama e está comprovado na obra redentora do Calvário. Mas ele diz, como já repito agora, em Mateus capítulo 4, é a parte central que eu me referi. O que ele diz? Como todos nós somos pecadores, necessitamos de arrependimento. Então ele nos ama, ele quer que nós nos arrependemos. Aos Hebreus capítulo 12, ali nos diz que Deus corrige ao que ama, como o pai ao filho que quer bem. Assim ele está fazendo. Ali em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino dos céus está entre vós, está na minha e na tua vida. Você que crê, nós que cremos na obra redentora de Jesus Cristo e recebemos como nosso Salvador, o reino de Deus já está entre nós. O que eu estava dizendo anteriormente, relembrando minha esposa e familiares, parentes queridos que já partiram desta peregrinação terrena, me veio esta palavra, João, no Evangelho do Senhor Jesus, que está ali no quarto Evangelho, João capítulo 5, 28 em diante, quando ele diz que lá nos sepulcros as pessoas ouvirão. Mas em que condição vai estar aquele cadáver? Não sei, não importa. Para Deus não importa. Para nossa mente é inconcebível, é incompreensível de como seria e ninguém vai poder explicar. Mas ninguém realmente pode explicar a obra de Deus. Ninguém pode explicar, mas como um ser humano finito, limitado e falível vai querer explicar, demonstrar e explicar em suas palavras limitadas o poder sublime do soberano Criador, o doador da vida? Jamais. Mas lá no sepulcro ouvirão a sua voz e muitos ressurgirão para a condenação. Outros ressurgirão para a vida eterna em Cristo Jesus. Isso já está lá em Daniel capítulo 12 também, né? Mas me referindo à palavra de Deus, o consolo que me veio do Espírito Santo através da palavra viva de Deus, foi que me relembrar, pela fé na palavra, mas então, quantos meus parentes, familiares e minha esposa? Me veio um consolo, conforto do Espírito Santo para me ajudar a superar essa situação que estou passando. Então eu quis dizer, resumidamente, que me veio consolo, me veio a força, o apoio do Espírito Santo, me consolando. De que maneira? Me relembrando que todos que já foram ouvirão a voz de Deus e ressurgirão para uma nova vida. Agora, os que fizeram mal, não quer dizer que todos que praticam o mal vão ser condenados. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo através da palavra viva de Deus, que está sendo divulgada ainda, se permite ser divulgada hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus é viva e ela fala contigo, ouves, corre para Cristo, recebe-o por teu Salvador, busca o batismo, busca congregar, servir enquanto podes, adorar, cultuar, ouvir a palavra e aprender mais e mais sobre a fé genuína
na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. É hoje o teu dia. Nunca se prega que deves deixar para amanhã. Amanhã a gente não sabe. Tudo pertence ao soberano Deus, dono do tempo e dono da vida. É Ele que sabe todas as coisas. Então, como eu vou dizer, ficar prorrogando, né? Ficar procrastinando, como é que eu vou dizer assim? Deixando para outra oportunidade. É hoje. E na Sagrada Escritura diz, aos Hebreus está também falando, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, pela palavra viva de Deus que é falada para você, recebe o Senhor Jesus, não endureça o teu coração. Lá no deserto, muitos israelitas endureceram o seu coração, apegados ao pecado, à concupiscência, apegados às coisas terrenas. Muitos pereceram. Num dia muitas almas pereceram. Por quê? Se apegaram às coisas transitórias e passageiras. Hoje, há muitas pessoas, não é crítica, não é acusação de nada, mas é lamentável que acontece. O ser humano é falível, é sujeito a essas coisas. Mas temos que falar na realidade que tudo é possível também e também pode mudar. Quer dizer que todos que praticaram males vão ressuscitar para condenação? É o dizer bíblico. Mas e quantos que praticaram males até hoje e resolvem que, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo fala com ele e ele se decide por Cristo Jesus a receber o Senhor Jesus por Salvador, se arrepende dos seus pecados, confessa ao Senhor Deus e Ele lhe perdoa, e lhe dá uma nova vida, nova esperança, nova paz, nova alegria, e ele se transforma, ele é transformado, adotado como filho ou filha de Deus, então para herdar a vida eterna. Então quer dizer que ali muitos ressurgirão, praticaram o mal, condenação, praticou o bem, para a vida eterna em Cristo Jesus. Mas esse praticar o bem, todos aqueles que praticaram o mal, pode em tempo vir a praticar o maior bem, o mais valioso da vida para a eternidade, que é ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo ali, receber o Senhor Jesus por teu Salvador, se arrepender da antiga vida passada, do pecado, do engano, das trevas, confessar a Cristo Jesus, receber a Ele por teu Senhor da tua vida, suficiente Salvador, e aí tudo muda. Teu nome é escrito no livro da vida nos céus. Tu és redimido de todos os teus pecados. Você fica infalível, impermeabilizado de pecar? Não, nós somos sujeitos aos pecados, mas somos arrependidos. Quando falhamos, fraquejamos, pecamos, nos arrependemos e confessamos. E em Cristo Jesus temos o perdão. É outra vida, é bem diferente do que a vida anterior, que não tínhamos paz, esperança nem salvação. Então, compreenda por que o apóstolo Paulo, estou ainda discorrendo do consolo, do conforto do Espírito Santo que me veio pela palavra de Deus, quando eu, num momento tão difícil, relembrando a partida da minha querida esposa, de tantos entes queridos, que o Espírito Santo veio me confortando com a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo e as cartas apostólicas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante, ali o apóstolo Paulo nos deixou escrito. Se ele ou alguém que lhe ajudava escreveu, mas ficou escrito assim, que ele dizendo assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca, está se referindo àqueles que dormem, que já partiram em Cristo. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como aqueles que não têm esperança. Não. Porque se os que, como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que em Jesus, em Cristo, dormem, partiram na esperança, partiram observando a palavra do Senhor e o temor ao seu nome, partiram consagrando as suas vidas para o Senhor, partiram para a eternidade professando fé no Salvador e Senhor Jesus Cristo, receberam o batismo, observaram a palavra, foram servir a Deus, reconheceram o Salvador. Então, estes dormem em Cristo. Ali diz o texto, 1 Tessalonicenses 4,16 em diante, e assim é os que em Jesus, né? Aqueles que no Senhor Jesus dormem, partiram, crendo nele, eles ressurgirão com um novo corpo, incorruptível, para habitar na eternidade com Cristo. Então, leia a Sagrada Escritura. Você se interessa pelo assunto, ele é edificante para a tua fé, para te dar conforto, paz, esperança e alegria de vida eterna em Cristo. Eu vou deixar alguns textos na descrição do vídeo, após, e você seja curioso, seja curiosa. Pela graça de Deus, te interessas pela palavra, pela tua vida espiritual, pela tua fé, para que a tua esperança seja renovada, para que você possa testemunhar a muitas pessoas, ainda hoje, ainda em tempo, porque nós não sabemos até quando isto será possível.
Esta palavra viva de Deus para mim foi conforto, foi consolo, está sendo para mim, quando eu estava nesse momento difícil que descrevi anteriormente. E o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra viva e eficaz, falou comigo, me confortou, me deu consolo. E é isso que eu estou passando para você. Como o próprio apóstolo Paulo, na segunda epístola, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, eu disse que vou deixar os textos na descrição e você pode ser curioso, curiosa de vasculhar a Bíblia e edificar mais a tua fé. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 em diante, ali o apóstolo Paulo nos deixou o testemunho que ele já sentiu, ele já recebeu de Deus a revelação do Espírito Santo e ele já estava sabendo que bem em breve seria, isto é, em pouco tempo, aconteceria para ele, né, a partida desta vida para a eternidade. E ele já dizia então, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Aqueles que aprenderam o Evangelho, a mensagem da cruz, a palavra viva de Deus, em Cristo Jesus como Salvador, creram, então estes estão perseverando, estão na fé. Então aqueles partiram ou não partiram, estejam vivos fisicamente ou não. Então, para esses que amam, que aguardam, ansiosamente esperam com alegria, mesmo na luta, na dificuldade, na dor, na aflição, na falta de um ente querido, ele não desiste, ele persiste na fé, na palavra de Deus. Para estes que amam a vinda do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Não somente a mim, dizia o apóstolo Paulo, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. E ele virá, e o Senhor Jesus virá a buscar um povo, talvez de muitas religiões, talvez de muitas crenças religiosas, talvez de muitos templos diferentes, segmentos, mas de todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo, na obra redentora da cruz do Calvário, que receberam o Senhor Jesus por Salvador, de todos os lugares da terra. Estes vão ser recolhidos como um só povo, um povo especial, zeloso. E o maior bem, a maior boa obra que você faz é crer no Evangelho, receber o Senhor Jesus por teu Salvador. Se acontecer de nós partirmos desta peregrinação, dessa vida física, antes que o Senhor Jesus volte, nós estaremos aguardando também, amando a volta do Senhor Jesus. Para nós é dita esta palavra. E concluindo, em Apocalipse, o livro das revelações, dizia o apóstolo João, ganhando a revelação do próprio anjo de Deus, ele dizia, Apocalipse capítulo 14, verso 13, ali nos descreve o apóstolo João que ele ouviu uma voz que lhe dizia, escreve, escreve, bem-aventurados aqueles que desde agora dormem, isto é, partiram, dormem no Senhor Jesus. Bem-aventurado é feliz e abençoado. É um privilégio somente dado exclusivamente por Deus, e Ele quer dar isso a todos que creem na sua palavra. Esse privilégio de partir desta vida, se chegar a partir antes da sua volta, mas partir em Cristo, nova criatura, adotado como filho de Deus em Cristo Jesus. Então, repito o texto Apocalipse 14, 13, que João ouviu a voz que mandava ali que escrevesse. É muito bonito esse texto, precioso demais para a nossa vida, para a nossa fé e esperança na eternidade feliz com Cristo. É bem-aventurado, é feliz e abençoado, significa isso para nós, aqueles que desde agora dormem no Senhor, para que as suas obras o sigam. Então fica o seu testemunho para aqueles que estão aqui na terra, mas tudo que ele fez, e principalmente em Cristo Jesus, vida nova, isto segue com ele, o testemunho da fé, da sua conversão, né? Da sua afiliação a Deus Pai por nosso Senhor Jesus, as suas obras o seguem. Então tudo que ele fez na fé, pela graça de Deus, é para a glória do seu nome, tudo isto segue, tudo isto não fica apagado no esquecimento, não. Não é que a pessoa, partiu, vai para a inconsciência, para o esquecimento e apaga. Não. Bem-aventurado que desde agora dorme, isto é, partiu, né, a sua vida,
dorme no Senhor Jesus. Ele é feliz, ele é abençoado, ele aguarda um dia glorioso, triunfal e eterno, onde todos os que creram em Jesus Cristo, na sua mensagem no Calvário, e receberam o seu Salvador, estes vão ser reunidos para uma celebração muito linda e preciosa e gloriosa, que só saberá avaliar aquele que estiver lá. Então, o convite é do Espírito Santo, da palavra viva de Deus. Creia hoje, não num título, na denominação religiosa. Mesmo que você tenha conhecido a palavra, mesmo que você tenha até aceitado o batismo em nome do Senhor Jesus, descido às águas, confessado fé no Evangelho, nem que você tenha dito assim que nunca mais deixaria ao Senhor Jesus, mas de repente, pelos interesses do mundo e dos seus prazeres, você virou as costas para Deus. Se você pensa que não tem mais jeito, está enganado, está enganado. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, Deus te ama, Ele te chama. Ele não faz acepção de ninguém. Não importa a situação, teu estilo de vida, não importa nada. Se você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, a palavra viva, fala ao teu coração, volta hoje, Ele te ama. Não existe uma alma que o Senhor não ama. Ele ama a todos de igual modo. E não importa o nível de vida que você estiver. Mas importa que você tenha um espírito quebrantado, um coração contrito, como está no Salmo 51, 17, se não me falha, que desse sacrifício Deus se agrada. É de um coração contrito, que se arrepende daquilo que praticou. E um coração e um espírito quebrantado, que se humilha, que se quebranta, que clama por misericórdia, reconhece total dependência da misericórdia, da graça de Deus e confessa a Ele que Ele é soberano, é Salvador, então se entrega, recebe ao Senhor Jesus, novamente, se for o teu caso, mas não deixa passar a oportunidade. Os dias se abreviam, os sinais todos nos mostram. Toda a natureza está gemendo, angustiada pela volta do Senhor Jesus. Volta hoje, amigo, amiga, receba esta palavra de amor de Deus por tua alma e volta a Cristo Jesus. Volta a estar com Cristo Jesus. Ele te ama, Ele está aguardando a tua volta. Volta hoje e renova o teu pacto, a tua aliança com Deus Pai Celestial em Cristo Jesus, e tu vais ver que tudo na tua vida vai mudar. E a tua esperança gloriosa na vida eterna vai ser aquela que eu estava dizendo, né? Que o apóstolo Paulo diz. Agora, aos Romanos 12, 12, ele descreveu assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Dá o teu like. A mensagem falou contigo? O Espírito Santo tocou no teu coração? Ela agregou valor para a tua vida e para a tua fé? Dá o teu like, apoia esse trabalho, que essa bênção chegue a muitas outras pessoas, que também vão sentir o desejo pelo Espírito Santo de Deus de compartilhar, de comentar a sua dúvida, fazer a sua pergunta. Mas lembra que na descrição do vídeo vai ter vários textos que vai te ajudar a relembrar e vai edificar a tua fé, e você vai ficar firme na esperança e vai ser alegre e vai ficar em oração e vai persistir na fé, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Te inscreve no canal.